Irmãos, eu quero ler novamente com você a passagem que nós lemos, e eu quero trazer uma reflexão aqui nessa noite. Lucas capítulo 8, versículo número 41 diz assim: Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, que estava com cerca de 12 anos, estava à beira da morte. E aí o versículo de número 49, enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Irmãos, em uma campanha evangelística de Jesus, um homem chamado Jairo foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até a sua casa e orasse pela sua filha, porque a sua filha estava em um estado terminal. Segundo o texto, aqui ela estava à beira da morte. E Jesus concedeu de ir até a casa desse homem e orar pela filha desse homem. A fama de Jesus percorreu todo Israel, porque Jesus, como os irmãos sabem, nos seus 3 anos de ministério, realizou sinais, prodígios e maravilhas, coisas extraordinárias. Jesus fez cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Jesus realizou coisas extraordinárias. E provavelmente Jairo, quando viu que a sua filha estava enferma, sabendo que Jesus estava vindo à sua localidade, ele foi até onde Jesus estava e ele pediu que Jesus fosse até a sua casa, para que Jesus pudesse curar a sua filha. E enquanto Jesus está caminhando, indo para a casa de Jairo, junto com uma multidão, porque aonde Jesus ia, multidões se reuniam e acompanhavam o cortejo, ia até onde Jesus estava. Enquanto Jesus está caminhando, a Bíblia diz que havia uma grande multidão. Uma mulher que também padecia com um fluxo de sangue. É interessante aqui que a filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue também sofria por volta de 12 anos. Essa mulher ficou sabendo que Jesus estava naquela localidade e ela foi até aonde Jesus estava. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, ela não poderia estar junto com as pessoas, porque segundo a lei de Moisés, ela era uma mulher maldita, uma mulher amaldiçoada, uma mulher imunda. Mas ela estava ali. E quando ela viu que Jesus está passando, ela procurou de alguma forma tocar em Jesus. E segundo o relato bíblico, ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. O que é a orla? A orla é a barra dos vestidos. Ela não tocou no ombro, ela não tocou na manga, ela tocou na orla. Então ela procurou de alguma forma tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, saiu virtude de Jesus e imediatamente aquela mulher foi curada. Jesus, ele para o cortejo, ele para e diz: alguém me tocou, eu quero saber quem me tocou. Nós não sabemos por quanto tempo o cortejo ficou parado ali, nós não sabemos por quanto tempo aquele Jesus insistiu que alguém falasse com ele, e os discípulos chegou e disse assim: Jesus, o senhor está vendo a quantidade de pessoas que está aqui? O senhor está vendo a quantidade de pessoas que está aqui em nossa volta? Todo mundo está tocando o Senhor, é muita gente. Jesus disse: não, mas alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E o fato de Jesus insistir que alguém havia lhe tocado de forma diferente, a ponto de receber um milagre, aquela mulher se sentiu constrangida. E então ela se apresentou e disse: quem te tocou fui eu. Então ela apresentou o seu caso. Ela disse: olha, eu há 12 anos sofro de uma hemorragia, procurei nos médicos resolver a minha situação e ninguém pôde resolver. Ela era uma mulher abastada, uma mulher rica, e ela procurou comprando medicamentos, indo em pessoas, e ninguém pôde resolver o seu problema. E ela está relatando isso para Jesus. Ela está dizendo: quem te tocou fui eu, porque sofri há 12 anos com essa moléstia e ninguém pôde resolver o meu problema, mas o fato de eu tocar no Senhor, eu fui curado, sarado, liberto. Como eu disse para você, a Bíblia não mensura quanto tempo Jesus parou o cortejo. Não sei se foi por 5 minutos, por 10 minutos, ou se isso demorou 1 hora. Juntando-se esse período em que Jesus insiste que alguém me tocou de forma diferente, com o relato daquela mulher, enquanto
aquela mulher está conversando com Jesus, chega um rapaz e fala assim: ei, Jairo, é o seguinte, não deu tempo de Jesus chegar na sua casa. Meu Deus. A menina estava à beira da morte, a menina que estava enferma, a menina que estava em estado terminal, ela morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Deixa Jesus seguir o seu caminho, deixa Jesus seguir o seu ministério, porque não deu tempo de Jesus ir até a sua casa. O que pode ter passado na cabeça de Jairo? É claro que a resposta de Jesus foi imediata, dizendo: fica tranquilo, as coisas, a menina não está morta, não, eu vou fazer algo lá na sua casa. Mas até a resposta de Jesus, imagine que poderia ter passado na mente de Jairo. Se Jesus não tivesse parado aqui, poderia ter dado tempo de Jesus ter chegado até na minha casa. Ele poderia ter pensado nisso, ele poderia ter pensado: essa mulher roubou o milagre que era da minha vida. Ele poderia ter pensado dessa forma também. Muitas coisas poderiam ter passado na cabeça de Jairo. Por quê? Jairo foi buscar a Jesus, e no trajeto até a sua casa, Jesus foi parado, Jesus foi tocado e virtude saiu de Jesus. Se Jesus tivesse seguido reto até a casa de Jairo, poderia ser que Jesus resolvesse o estado de saúde da sua filha. Um exemplo disso que eu estou comentando, daqui a pouco eu vou voltar aqui, foi o próprio amigo de Jesus, que você conhece a passagem, que era o caso de Lázaro, que quando ainda está enfermo, a sua irmã, vendo que a enfermidade era algo sério, e sabendo que Jesus era íntimo da sua casa, era amigo da família, também sabendo que Jesus curava, libertava, ela mandou o mensageiro até Jesus e disse assim: ó, vai lá e fala para Jesus que aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E alguém chegou para Jesus e disse: olha, Marta me mandou aqui dizendo que Lázaro, aquele que o Senhor tem uma relação íntima, é amigo íntimo, convive na casa, realmente tem uma amizade verdadeira, ele está enfermo. E Jesus, Marta poderia ter pensado que Jesus iria parar absolutamente tudo e ir até a casa dela, mas não foi isso que aconteceu. Jesus retardou a volta. Jesus não deixou de fazer o que ele estava fazendo, e ele demorou a chegar até a casa de Marta, a ponto do próprio Lázaro falecer. Lázaro não só faleceu, como foi realizado todo o cortejo fúnebre, todas as honrarias fúnebres, ele foi sepultado. É claro que todos sabemos que Jesus vai realizar um milagre, mas você já parou para analisar o que deve ter passado na mente de Marta e de Maria naqueles 4 dias em que Jesus não chegou e que Lázaro morreu realmente e foi sepultado? Um desses pensamentos, tanto Marta quanto Maria expressou quando viu Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse dado prioridade à minha casa, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor realmente fosse o nosso amigo de verdade e valorizasse essa amizade, o Senhor teria parado tudo e vindo aqui, porque o estado dele era grave. Só o Senhor poderia resolver isso. Foi isso que ela disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, esse caso, se o Senhor estivesse aqui, ela estava dizendo: o Senhor é nosso amigo íntimo. Quantas vezes o Senhor frequentou na nossa casa? Mas o Senhor não chegou a tempo, e ele está morto, ou seja, está acabado. Como o caso dessa filha de Jairo. Ele precisava de um milagre, de uma cura. Então ele acreditava que Jesus tinha que ter a sua casa como prioridade. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu me lembro que alguns anos atrás a minha mãe estava enferma, e nós chegamos no quarto, e ela estava muito ruim, que ela ficou com câncer, e ela foi levada para o hospital numa situação muito, muito deplorável. E eu me lembro que quando nós chamamos uma pessoa para levar, irmãos, nós não queríamos que tivesse semáforo, claro que em Minas, né? Se fosse aqui em Campinas, a gente quer que tenha semáforo, a gente quer que o carro chegue rápido. Por quê? Porque os médicos resolvem a situação imediato. Aqui é um caso desse. Por que Jesus parou para dar atenção para essa mulher? Que mulher intrometida é essa que roubou o milagre? Como no caso de Marta, Jesus, por que o Senhor não apressou o passo?
Ah, irmãos, hoje eu fui fazer uma visita para uma irmã, que é a nossa irmã Maria. Ela é a mãe do pastor Leandro, ela estava em Brasília. E a nossa irmã Maria, ela teve uma, em Minas a gente fala derrame, né? AVC. E ela paralisou uma parte do corpo e ela não está falando. E ela veio, foi medicada lá, passou pelos médicos. Agora ela está em casa, hoje eu fui fazer uma visita para ela. Quando eu cheguei lá, ela olhou e ela me reconheceu. E eu comecei a conversar com ela e veio o filho dela do quarto e disse assim: pastor, a minha mãe, ela ouvia as suas pregações, viu, pastor? Porque a gente sempre está gravando mensagens aqui ou na sede, e a gente tem um canal no YouTube, eu acabo compartilhando. E o irmão disse: olha, a minha mãe estava ouvindo as suas mensagens. Ou seja, é um meio de consolo e de conforto. E ali eu estava sentado e conversando com ela. E eu comecei a pensar o que poderia estar passando na mente daquela mulher. Porque a nossa irmã Maria, ela é uma referência para nós lá na Igreja 7. Nesse ano que eu estive lá, ela não perdia culto, já é uma senhora de mais de 70 anos, ela é a primeira a chegar, ela não perdia culto, estava chovendo, estava frio, uma série de situações, e ela estava lá na igreja. Os dias que ela não ia, ela me mandava uma mensagem e dizia: pastor, hoje eu não vou por causa disso ou por causa daquilo, mas ela sempre estava na igreja, a ponto da própria família questionar Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse com ela. Porque quando ela estava com saúde, ela dizia o seguinte: eu quero que quando eu não quero ficar na mão dos meus filhos, eu não quero sofrer alguma coisa que eu fique acamada, não. Se eu tiver que morrer, que eu morra rápido, eu não quero dar trabalho para ninguém. E ela sofreu uma AVC e ela está nessa condição. Ela tem que tomar banho, é os filhos que tem que ajudar, é a família que tem que cuidar. E esse momento eu comecei a pensar o que deve estar passando na mente dela. E a própria família já questionou, dizendo: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Esse o porquê Deus permitiu, Jairo pode ter pensado. O porquê Deus permitiu, Marta e Maria também podem ter pensado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão: o nosso Deus sempre estará. Essa frase, embora pareça ser um jargão, é uma realidade. O nosso Deus nunca chega atrasado. O nosso Deus nunca, aleluia, chega atrasado. Ninguém rouba a sua bênção, meu irmão. Deus nunca esqueceu de você. Eu já estive em cultos, aonde tem profetas, entrega profecia para muita gente da igreja, e não entregou profecias para mim. E muitas profecias que o profeta entregou dentro da igreja, eu pensava: eu acho que ele errou o caminho. Isso que está sendo falado para fora deveria ser para mim. Eu que estava aguardando essa profecia, e o profeta falou com outro. Mas não, meu irmão, Deus não erra endereço. Deus não erra endereço. Nesse caso aqui, nós temos um caso que a menina chegou a falecer. E você se lembra que o mensageiro disse: não incomodes mais o mestre. Ou seja, tudo que você poderia fazer, já fez. Agora chega, se conforme com a derrota, se conforme com a perda, se conforme com a morte, se conforme com a desgraça, se conforme. Deus, nem próprio Deus foi capaz de realizar um milagre na sua vida, na sua casa. Mas olha o próximo versículo: ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não temas, apenas creia, e ela será curada. Aleluia. Não dê ouvidos aos mensageiros de Satanás. Não dê ouvido àquelas pessoas que não sabem do poder do teu Deus. Não dê ouvido àquelas pessoas que estão olhando com os olhos naturais. Apenas creia. Ou seja, independente da circunstância, da condição, o nosso Deus é poderoso para curar, para libertar e para fazer milagres. Ainda que o milagre, aleluia, tenha que ser algo extraordinário, meu irmão, para o nosso Deus não existe impossível, não existe impedimento, não existe dificuldade. O nosso Deus, ele vai além. Mas a questão é: creia. Não se deixe abater pelo momento atual. Não se deixe se frustrar pelas mensagens negativas. Não se deixe frustrar pelas informações de derrota que chegam até você. Se passou, mas já foi. Não, nada foi ainda. Nada foi. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Os irmãos estão entendendo?
Esse homem recebeu a notícia que a filha dele, que estava à beira da morte, havia falecido. Esse homem recebeu a notícia dizendo o seguinte: olha, Jesus não chegou a tempo. O tempo é o tempo do homem. O tempo é o tempo do homem. Meu amado irmão, o nosso Jesus, Ele é poderoso para ir além da medicina. Aleluia. O nosso Deus é poderoso para curar enquanto há tempo de cura. Mas se a questão é de morte, Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, Ele viverá. Oh, glória a Deus. Nós acreditamos num Jesus que vai além da circunstância. Nós cremos num Jesus que vai além, aleluia, da circunstância, do ambiente, da condição. Para mim pode não ter solução mais. Para você as coisas podem ter chegado ao fim, mas o nosso Deus é aquele que nos surpreende. Creia e ela será curada. Note, Jesus não disse: creia que eu vou ressuscitar. Porque Jesus não pôs um ponto final na vida dela. Embora as pessoas já tivessem colocado um ponto final, porque viram que ela parava de respirar, Jesus disse: ela será curada. Aleluia. Meu irmão, você crê que Jesus pode realizar milagres na sua vida, na sua casa? Ainda que toda situação e circunstância pode dizer não. Uma vez estava ouvindo uma mensagem de um pastor, ele dizia o seguinte: que o nosso Deus é aquele que no ponto final ele faz uma vírgula e continua escrevendo a nossa história. Como assim? Irmãos, o ponto final, quando nós estamos em uma frase, escrevendo uma redação, quando nós colocamos um ponto final, é que acabou. Mas o nosso Deus, ele coloca uma vírgula e ele continua escrevendo. Ou seja, o que para você é difícil, para você é impossível, para você acabou, para você já era, para o nosso Deus não. Para o nosso Deus tudo é possível. A questão é: o que nós pensamos, sentimos e vivemos nesse período aonde nós imaginamos que Jesus deveria chegar antes e Jesus não chegou e a notícia ruim chegou depois. Aquela mulher roubou meu milagre? Jesus não chegou a tempo? Se Jesus não tivesse sido parado, poderia ter dado tempo dela chegar na minha casa? Irmãos, isso tudo são conjecturas humanas. O nosso Deus não trabalha segundo a nossa mente, segundo a nossa razão, segundo a nossa forma de ver ou de entender. Você reparou que nós, eu não sei você, mas às vezes eu tenho o costume de querer que Deus faça um milagre, e eu quero ensinar para Deus como Deus vai fazer, como Deus vai realizar. A gente vai orar e falar: Senhor, o Senhor faz, mas para o Senhor fazer. E aí Deus pega um familiar nosso, coloca na cama, coloca aquele familiar que nós estamos orando para ser salvo, e Deus coloca na cama, como nossa irmã Juscelia contou aqui. Deus leva para o presídio e a gente fala: Deus, por quê? Porque Deus está trabalhando. Os meios e métodos que Deus usa, aleluia, pode parecer para mim e para você não certos, mas Deus está no controle. Na verdade, eu disse para o nosso irmão que vocês dias para trás que eu parei de orar para Deus abençoar-nos. Eu parei de orar para abençoar. Porque quando as pessoas vêm até nós dizendo: pastor, ora por mim, a oração do pastor é para Deus abençoar. Quando eu falo Deus abençoar, quando eu falo de bênção, nós oramos para Deus abrir porta de emprego, nós oramos para Deus curar a enfermidade, nós oramos para Deus restaurar o casamento, nós oramos para Deus prosperar a pessoa financeiramente. E muitos disso que para nós são bênçãos, quando a pessoa recebe, acaba se transformando em maldição. Quantas pessoas que estavam desempregadas, firmes na igreja, orando, jejuando, buscando a Deus, aí abriu uma porta de emprego, a pessoa começa a trabalhar e começa a deixar de frequentar a igreja, cada vez mais ela já não ora, e daqui a pouco você vê ela com um pé na igreja, um pé no mundo, e ela já começa a reclamar de fraqueza, de cansaço, de desânimo e de abatimento. Por quê? Porque ela achou que era uma bênção. Nós achamos que a porta aberta seria uma bênção, mas aquela porta se transformou em uma maldição. Irmãos, então hoje eu oro para que
Deus faça a vontade dele, para que Deus cumpra o querer dele, porque para mim, aleluia, eu olhando, por exemplo, no momento atual eu acho, eu penso, eu imagino que esta porta aberta seria uma bênção para você, e nem sempre é uma bênção, pode se transformar em uma maldição. Então eu tenho que ficar e aguardar na misericórdia de Deus, na vontade de Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, ainda que no momento atual você esteja chorando, ainda que no momento atual você esteja sofrendo, ainda que no momento atual eu esteja dizendo, Senhor, por que isso, por que aquilo, mesmo eu reclamando por quê, eu estou na presença de Deus, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando. Aí as coisas começam a se alargar, as coisas começam a se melhorar. O que a pessoa faz? Deixa de buscar a presença de Deus. Voltando para a palavra aqui, irmãos, versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher, chegou o mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu. Sua filha, a causa de você buscar Jesus, o motivo pelo qual você veio até Jesus, já não existe mais. Vai viver a sua vida. Não, meu amado. Jesus pode usar meios e métodos para que eu venha até Ele. Mas, ainda que esses meios e esses métodos que Deus está usando para que eu chegue até Ele, às vezes é um problema no casamento, às vezes é uma enfermidade, às vezes são questões particulares, ainda que essa situação seja resolvida, eu não vou deixar Jesus. Eu vou continuar com Jesus. Esse mensageiro disse: olha, a sua filha já morreu, não incomoda, mas ele não deixa ele seguir o caminho. Não. Eu estou aos pés de Jesus. Aleluia. Agora, o caminho de Jesus é o meu caminho. Aonde ele for, eu vou com ele. Aonde ele estiver, eu estou com ele. Ainda que eu esteja vivendo um momento de dor, de frustração e de decepção, eu não vou largar Jesus, porque os homens não podem fazer, mas ainda que a dor seja muito grande, o meu Deus tem poder para fazer um milagre. Glória a Deus. Retornando lá no caso de Lázaro, já morreu. E Jesus disse: eu sou a ressurreição. Irmãos, aquele caso é um caso tão emblemático. Como eu disse para você, naqueles 4 dias, eu acho que eles falaram tanto sobre se Jesus estivesse aqui. Por que Jesus chegou antes? Jesus considerava tanto ele considerava tanto Jesus. Eu acho que eles falaram tanto que a primeira pessoa que encontra com Jesus é Marta. E Marta olhou para Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria. Só que Marta não encontrou com Jesus dentro de casa. Marta ficou sabendo que Jesus estava próximo da sua casa. Ela sai correndo para encontrar com Jesus. Ela sai de forma que Maria não fique alarmada. E ela vai até Jesus. E ela fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Enquanto ela está conversando com Jesus, alguém chega no ombro de Maria e fala: ó, Jesus chegou. E Maria era mais emotiva. Maria era muito mais emotiva. A ponto, quando ela sai, ela não sai sozinha. As pessoas que não acompanharam Marta ficaram com Maria para consolar. As pessoas saem junto com Maria. E quando Maria chega perto de Jesus, o que ela fala? Qual que é a frase que ela fala? Se o Senhor estivesse aqui. Ou seja, por que o Senhor perdeu tempo? Por que o Senhor atrasou tanto? Esse milagre era para ontem. Esse tempo que o Senhor não chegou, já não vai dar mais tempo do Senhor realizar um milagre. Meu amado irmão, a cronologia humana não é o tempo de Deus. Deus sabe como faz, quando faz, onde faz, os meios que Ele usa para fazer. O que eu e você precisamos ter é isso que Jesus disse: creia. O que é crer? É você acreditar, ainda que a situação e que a circunstância diga o contrário. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Irmãos, fé não é você ver o mar calmo. Fé é você viver, ainda que o mar esteja revoltado, você crê que Deus vai apaziguar e acalmar.
Fé é quando os teus olhos normais e naturais mostram para você um ambiente completamente devastado, destruído, mas com os olhos da fé você vê o nosso Deus acalmando tudo e fazendo as coisas se aquietar. Só que é difícil. Por quê? Porque as nossas emoções às vezes falam mais alto que a nossa fé. Como assim? Nós somos guiados muito pela emoção. O que é emoção? Emoção é aquilo que você vê, você enxerga e fala, meu Deus, olha essa situação dessa pessoa. Como eu disse para você, eu fui visitar a irmã, não estava na cama, parece na cadeira, a irmã não está falando. Aí eu chego lá com meus olhos da emoção e falo, não tem jeito mais. Aí a emoção me faz chorar, me faz entristecer, me faz culpar a Deus, me faz questionar Deus, me faz questionar se Deus tivesse chegado antes, mas com os olhos da fé. A fé, ela vai além das emoções, ela vai além da razão, porque a fé é a linguagem que o Espírito Santo usa. Aleluia! Você não entendeu? Eu estou dizendo, racionalmente falando, não pode acontecer. Aleluia! Pela fé, aleluia! O Espírito Santo une o meu espírito, aleluia! O Espírito de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, e o milagre acontece. Emocionalmente falando, eu fico preso, as emoções eu choro, eu fico triste, eu fico abalado, mas pela fé eu não me deixo contagiar pelo mente. Creia somente, aleluia. E foi isso que esse homem fez, ele creu, ainda que o mensageiro trouxe uma notícia negativa dizendo, está morta. Foi isso que as irmãs fizeram quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando Jesus chegou lá e disse assim, tire a pedra, qual foi a resposta de Marta? Já cheira mal. Esse já cheira mal é a nossa razão falando, irmãos. Esse já cheira mal é o nosso entendimento falando. Esse cheira mal, o senhor está entendendo. Ele já está em estado de putrefação, ou seja, já acabou, não tem mais nada que o Senhor possa fazer. Racionalmente falando, nunca antes aconteceu isso. Racionalmente falando, já fizemos tudo que poderia ter feito. Racionalmente falando, isso nunca aconteceu isso. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Não ande pela razão, ande pela fé. Não ande pela razão. Pela razão você faz os cálculos matemáticos, você estuda e fala, não tem jeito mais. O nosso Deus, aleluia, ele não age segundo as leis humanas. O nosso Deus age segundo a sua soberania. Você vai questionar aquele que diz, haja luz e houve luz? Você vai questionar aquele que diz, aleluia, com uma única palavra ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ou seja, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais ou muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se foi até o Mestre, permaneça na presença do Mestre, ainda que pessoas cheguem até você e falem, desista, porque não tem jeito mais. Para o homem não tem jeito, mas para aquele que diz haja luz, tem jeito. Para aquele que diz eu sou a ressurreição e a vida, tem jeito. Para aquele que diz aleluia, que ele é a cura, tem jeito. Aleluia. Irmãos, para mim finalizar, não confia em você. Não confia nas suas emoções. Não confia na sua razão. Você foi até Jesus, confia em Jesus. Irmãos, estão entendendo? Não confie em você. Não confie nas pessoas que estão próximas a você. Se você foi até Jesus, confie em Jesus. Ainda que as horas estejam passando, ainda que os dias estejam passando, ainda que o milagre não tenha se tomado forma, ainda que você olhe e vê tudo acabado, confia. O teu Deus, ele garante a vitória. Ele não chega atrasado, ele vai chegar no tempo certo, no tempo oportuno, na hora exata. As pessoas podem até falar para você, mas já morreu, já acabou, já está sepultado, já está lacrado. Meu amado, não confia naquele que trouxe a vida e que é poderoso para ressuscitar aquele que ainda que seja morto. Aleluia, você está entendendo, irmãos? Creia somente. Vou repetir essa frase novamente, creia somente. Irmãos, a fé, ela não age de forma racional e de forma lógica. Vou repetir novamente isso aqui. A fé não age de forma racional e de forma lógica. Como assim, pastor? O mar se abrir? Aonde você viu falar que o mar se abre? Com simplesmente um toque de um cajado?
o sol e a lua parar, você está louco, irmão. Simplesmente porque um homem disse, tu, sol, para aí, lua. Logicamente, na lógica isso vai acontecer? De forma nenhuma. Um homem andar sobre as águas, logicamente, racionalmente falando, possível isso acontecer. Um morto há 4 dias cheirando mal, abrir a sepultura, abrir a sepultura ali, tirar a pedra, e ele não está fedendo e sair pulando porque está todo enfaixado. Isso racionalmente é impossível, mas o nosso Deus não age segundo a lógica, segundo o poder dele. Foi ele que abriu o mar, foi ele que parou o sol, foi ele que ressuscitou, foi ele que deu graça para a pessoa andar sobre as águas. Então, meu amado, não, para o nosso Deus nada é impossível. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, não age pelas emoções. As tuas emoções, elas te enganam. As tuas emoções fazem você olhar para o momento e chorar, se decepcionar, se abater e até questionar o tempo e a ação de Deus. Irmãos, confie na sua fé, porque a fé é a convicção, é a certeza que tudo pode estar desmoronando, mas o teu Deus está te segurando, te guardando, cuidando, protegendo você. Amém? Aleluia. A linguagem do Espírito. Jesus disse para aquele homem, creia somente. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Jesus chegou na casa de Lázaro e ressuscitou ele. Qual foi o resultado na casa de Marta e de Maria? Aquele homem que estava morto há 4 dias ressuscitou. Então, aquela mulher do fluxo de sangue não roubou o milagre. O tempo que Jesus ficou ali parado não impediu que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. O tempo que Jesus esperou até chegar na casa de Lázaro não impediu que ele realizasse o milagre. Irmãos, não se deixe abater. Ainda tem esperança para a sua casa. Ainda há esperança para a minha casa. Ainda há esperança para você. Porque o nosso Deus é poderoso para ir além do tempo, além da circunstância, além de tudo aquilo que nós vivemos. Amém? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você neste instante. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo tão negativo. Os irmãos repararam, nós estamos vivendo um mundo tão pessimista. Nós estamos vivendo um mundo tão derrotista. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas se apegam à derrota, ao fracasso, à dor, à miséria. As pessoas hoje estão tendo dificuldade de crer, de exercer a fé, de acreditar no poder de Deus. As pessoas estão tendo dificuldade de acreditar que Deus ainda faz coisas extraordinárias. Existe um grupo de crentes hoje, que se pode ser chamado de crentes ou de protestantes, que sequer acredita na atualidade do poder de Deus, que sequer acredita que Deus pode fazer. Parece que o Deus deles está morto, o nosso Deus não está morto. O nosso Deus ainda está vivo. O nosso Deus ainda faz coisas extraordinárias. Eu quero orar com você neste momento. Eu não sei qual é a sua causa. Eu tenho a minha causa pessoal e particular. Eu quero colocar diante do altar do Senhor. Querido e eterno Deus, amado Senhor, Senhor Deus, o Senhor é poderoso para ir além de toda a nossa circunstância, de todo o nosso momento. Meu Deus, o momento atual pode ser de dor, o momento atual pode ser de depressão, o momento atual pode ser de derrota, o momento atual, Senhor Deus, pode ser só de mensagens negativas. Os nossos olhos naturais podem não estar nos mostrando, ó Deus, a vitória. Pelo contrário, Senhor, mas nós continuamos acreditando no Senhor, que é poderoso para fazer abundantemente mais, abundantemente, aleluia, mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, aleluia, as nossas necessidades. Querido Deus, eu quero apresentar ao Senhor o meu irmão Robiso, Senhor. Meu Deus, ele foi diagnosticado com um câncer na garganta, mas eu sei que o Senhor pode, ó Deus, tocá-lo, Senhor Deus, de forma sobrenatural, de forma poderosa e curá-lo, ó Deus, dessa enfermidade. O Senhor pode tocar nas amígdalas, o Senhor pode tocar nas cordas vocais, o Senhor pode tocar na laringe, o Senhor pode tocar de forma sobrenatural, e aquele câncer, aquele mal pode ser extirpado agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro pela vida da nossa irmã Maria, Senhor Jesus, que sofreu esse AVC, mas o Senhor pode, ó Deus, tocar naquela mulher, Senhor Deus, tocar no cérebro, Senhor Deus, tocar nos neurônios, Senhor Deus,
restaurando, Senhor Deus, a funcionalidade, Senhor Deus, daquele organismo. Senhor Deus, o Senhor pode salvar, Senhor Deus, aleluia, essa pessoa que aos nossos olhos naturais não tem mais jeito. Parece que as drogas, aleluia, parece que as drogas escravizou, parece que o álcool submeteu, mas o Senhor é poderoso para trazer a vida àquele que ainda que seja morto, Senhor. E nesta noite nós colocamos diante do Senhor, o Senhor que pode ir além das circunstâncias, o Senhor que pode ir além, ó Deus, da lógica, o Senhor que vai além das nossas emoções, Senhor Deus. O Senhor não se atrasa, ninguém louca o nosso milagre, Senhor, aleluia. O Senhor não se esqueceu de nós, não, Senhor, aleluia. Nós ainda somos prioridades para o Senhor, e o teu poder ainda realiza milagre, e nós entendemos isso, e por isso nos colocamos diante do Senhor, acreditando que o milagre vai acontecer. O Senhor não esqueceu de nós, não, Senhor, aleluia. O Senhor ainda nos ama, e o milagre ainda acontece, em nome do Senhor Jesus. Amém.